Quero explicar para vocês rapidamente como é que funciona a sessão de julgamento da anistia. Vou abrir esse parênteses para o pessoal poder entender como é que isso funciona. Cada brasileiro que entende que tenha sofrido algum tipo de dano moral ou material em razão de perseguições por motivação exclusivamente política, no período compreendido entre 1946 a 1988, portanto, mesmo em períodos democráticos, pois nós sabemos que perseguições políticas ainda ocorrem mesmo em períodos democráticos, podem requerer junto à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça a sua declaração de anistiado político. A declaração de anistiado político é um direito constitucional regulamentado pela Lei 10.559, que surgiu originariamente por força de medida provisória sancionada, expedida pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e que foi depois aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e transformada na Lei 10.559, que regula todas as condições, as premissas e os direitos daquele que eventualmente for declarado anistiado político brasileiro. Por força dessa lei é constituída uma comissão de anistia. Essa comissão de anistia é órgão assessor do ministro, é órgão direto do gabinete do ministro da Justiça, é órgão de assessoria desse ministro, e por meio disso que nós chamamos aqui julgamento, nós elaboramos um parecer deliberativo que submetemos à apreciação do ministro da Justiça, a fim de que ele, por meio da emissão de uma portaria ministerial, declare a condição de anistiado político. Na medida em que a pessoa é declarada anistiada política, faz-se, na sequência, uma averiguação relativamente à reparação econômica, a qual ela faz jus. Essa reparação econômica, a nossa legislação aprovada pelo Congresso, ela estabelece duas formas de reparação econômica. E vocês vão ver que no relato de cada um dos processos, os conselheiros vão fazer referência a que tipo de enquadramento que aquele caso que é trazido à comissão de anistia se ajusta nos moldes da Lei 10.559. E essa lei, concordando ou não com ela, independentemente de ela eventualmente incorrer em distorções, e ela incorre, ela estabelece a seguinte fórmula para a indenização desses danos morais e materiais que os perseguidos políticos tiveram por parte do Estado, que devia protegê-los e não persegui-los. Para quem, à época da perseguição política, tinha um vínculo laboral, a lei estabelece que ele deve hoje receber, depois do reconhecimento por parte da Comissão de Anistia, receber uma indenização equivalente a uma prestação mensal permanente continuada. E essa prestação mensal permanente continuada, ela é fixada por dois modos. Ou, em primeiro lugar, pelo valor que hoje seja correspondente ao cargo que a pessoa ocuparia caso não tivesse sido afastado arbitrariamente do seu trabalho, colocado em listas sujas, impedidas de obter novos empregos e receber, consequentemente, uma oposição, uma perseguição sistemática por parte do Estado, dos órgãos de repressão até então existente em cada uma das estruturas do nosso aparelho estatal, em cada uma das esferas federal, estadual e municipal, e por vezes até em empresas privadas. E aí a comissão, ou se fixa esse valor, e a comissão tem que buscar hoje uma progressão ficta que essa pessoa obteria, e consequentemente, agregado a esse direito, está agregado um valor de um retroativo relativo a 5 anos anteriores da data do pedido dele. Aqui eu não preciso desenvolver muito essa explicação, porque nós estamos estudando direito, que é relativa à prescrição quinquenal de todas as dívidas do Estado. Então, ao invés de nós pagarmos aquele salário que ele deixou de receber desde 1968 até hoje, a lei estabelece a prescrição quinquenal de 5 anos da data do requerimento, da entrada do requerimento dele na comissão de anistia, da data do primeiro pedido de anistia. E aí se fixa então uma prestação mensal a partir de agora e, paralelamente, um valor montante para cobrir esse retroativo do passado que ele deixou de receber.
E a segunda fórmula que a lei permite para fixar uma eventual prestação mensal nos casos de quem perdeu um vínculo laboral é que a comissão de anistia possa arbitrar um valor conforme os valores de mercado atual. E a segunda possibilidade que a lei estabelece de reparação econômica é para aqueles que não tinham, à época da sua perseguição política, um vínculo laboral. Então, os casos dos estudantes são os mais emblemáticos. Estudantes que lutaram e resistiram na ditadura militar, não tinham trabalho, e a lei, então, portanto, fixou como parâmetro indenizatório para essas pessoas o valor de 30 salários mínimos por ano de perseguição política. Então, se a pessoa ficou presa 4 anos, 4 vezes 30, 120 salários mínimos. Então a lei estabelece os critérios de fixação. É evidente que nós, a Comissão de Anistia, temos um juízo muito crítico em relação a essa legislação tal qual ela foi feita. Em primeiro lugar, porque se ela for comparada com a legislação que faz a indenização dos mortos e desaparecidos políticos, a indenização dos mortos e desaparecidos políticos fixa um teto máximo de 150 ou 152 mil reais para, ou algo próximo disso, para a indenização de quem perdeu um familiar, que foi morto ou desapareceu. Enquanto que na legislação nossa é estabelecido para essa prestação única de no máximo 30 salários mínimos por ano de perseguição, também estabelece um teto de 100 mil reais para essa pessoa. Então há uma iniquidade que o nosso legislador optou no estabelecimento das respectivas indenizações. Por vezes a própria população não entende bem, os meios de comunicação às vezes não fazem questão de entender também, e preferem se fixar por vezes num caso ou outro isolado dentro da comissão, para poder se desconstituir a fixação dessas indenizações que são direito. Então o conselheiro recebe a documentação, essa documentação se constitui num processo administrativo. A comissão passa, ao longo do tempo, a promover diligências dentro desses processos. Nós buscamos o Arquivo Nacional, para o Arquivo Nacional poder nos dar informações relativamente àquela pessoa, para poder falar para a gente se há registros oficiais por parte do Estado brasileiro sobre as formas de perseguição que esse mesmo Estado implementou contra essa pessoa. Então há registro de monitoramento, há registros da vida privada, há registro da prisão, há registro de abertura de inquérito militar, há registros de N formas de perseguição política. Nós buscamos também o INSS para promover informações relativas à situação legal da pessoa atualmente. Buscamos os arquivos do Superior Tribunal Militar, que também nos fornecem declarações a respeito principalmente daqueles que responderam inquéritos policiais militares, ou aqueles que tiveram que ir a juízo no STM para poder sustentar, e fazer a sua defesa em razão às arbitrariedades que sofreram. E após esse período de diligência, às vezes nós temos que abrir diligência à empresa que a pessoa trabalhava, às vezes essa empresa não existe mais, às vezes a empresa existe, mas foi comprada por outra empresa, e essa outra empresa não tem um registro mais daquele cidadão para poder dizer se realmente ele foi afastado daquela empresa por perseguição política ou não. Então nós temos uma série de diligências que às vezes até faz com que os processos dentro da Comissão de Anistia demorem. Mas depois dessa fase instrutória, o processo é encaminhado para um conselheiro. O conselheiro analisa toda essa documentação. Evidentemente que nós somos obrigados a nos ater às informações constantes do processo, e aí o conselheiro elabora um voto que vai proferir aqui na data de hoje em relação à história de cada um desses que hoje serão julgados, e depois que ele lê o voto dele, regimentalmente é aberta a palavra por até 10 minutos para a parte interessada, onde ela pode eventualmente complementar as informações que os conselheiros trouxeram, corrigir informações que os conselheiros trouxeram, porque nós bebemos da fonte de informações oficiais que nem sempre fazem registros corretos da história de cada um, trazem novos elementos e agregam mais informações para o juízo de valor que vai ser
conformado na nossa decisão, e após a intervenção do anistiando, nós entramos em fase de discussão, e após a fase de discussão, em fase de votação. E ao final, o resultado ele é pronunciado.